Ora viva, cá estamos para mais uma edição do Manhã Girassol. Hoje é terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. Vamos juntos até bem perto das 9 da manhã com toda a atualidade que marca o país e o mundo. Vamos ter o retrato do trânsito, a previsão do tempo na sua cidade, o melhor do apaixonante mundo dos desportos e temos garantidamente as nossas conexões com a Girassol FM. Bem-vindo à edição segunda da semana do Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. Num dia de feriado no país e também num dia em que se vai dançar o Carnaval de Rua, vamos conferir como andam as coisas em algumas artérias da nossa cidade. Estaremos em algumas vias nesta manhã de terça-feira com o Centro Integrado de Segurança Pública. E já temos no ecrã as diferentes vias. Vamos à primeira, começamos na Diolinda Rodrigues, ao momento, com imagens em tempo real do Centro Integrado de Segurança Pública, está facilitada a mobilidade rodoviária na estrada direita da Camama, nos dois sentidos, tanto para aqueles que saem do Golfo 2 e vão em direção à Avenida Fidel Castro e os que saem deste ponto e vão em direção ao Golfo 2. Estamos na estrada direita da Camama, agora ao pé do cemitério, o movimento rodoviário completamente fluido. Aqui, pelo menos, o Rei Sol já deu ar da sua graça, mas regressando à mobilidade rodoviária é completamente favorável, é completamente tranquila, é só deslizar por agora, é só escorregar, mas atenção, sempre olhando para as regras do Código de Estrada. Vamos mudar de via, deixamos a estrada direita da Camama e vamos a um outro ponto, agora na Diolinda Rodrigues, ao pé do comando da Polícia de Luanda. Movimento rodoviário completamente fluido, aqui também o Rei Sol já deu ar da sua graça, olhando para o trânsito. É só deslizar, é só escorregar, tanto para aqueles que nesta altura rumam em direção ao 1º de Maio e os que saem do 1º de Maio, passando pela zona dos Congoleses e seguem viagem em direção a Viana ou até mesmo à província de Colibengo. Vamos a mais um ponto, a mais uma via. Hoje o trânsito completamente fluido também na Avenida 21 de Janeiro, aquele que é de facto um dos pontos de grande engarrafamento de segunda a sexta-feira, mas hoje, terça-feira, por ser feriado, esta é a fotografia do movimento rodoviário aqui na 21 de Janeiro, na zona da Moagem. Para quem vai em direção ao Futungo, trânsito completamente favorável e os que saem do Futungo e seguem viagem em direção ao aeroporto. Temos mais uma via. Estamos na Pedro de Castro Vanduna, em Loi, precisamente no Triângulo do Futungo. Movimento rodoviário intenso, mas completamente fluido, sem engarrafamento, sem congestionamento por agora, a semelhança de outras vias por onde estivemos nesta manhã com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Aproveite, escorregue, avance, não olhe para trás. Deixamos o trânsito e vamos conferir o que escrevem os jornais nesta terça-feira. Começamos no portal Gira Notícias. Assinados acordos de isenção de vistos com a Nigéria e o Burundi. Os acordos foram assinados pelos chefes da diplomacia de Angola, Nigéria e Burundi. Tete António analisa a cooperação com a homóloga do Egito e da Mauritânia. Na primeira página do jornal O País, que tem tudo. Sinistro no Zango. Explosão com gasolina. Mata mãe, 3 filhos e deixa bebê internado no Neves Bendinha. Acusado de vários crimes. SME confirma detenção do comandante de migração do aeroporto 4 de fevereiro. União Africana elenca paz, reformas e água como prioridades para 2026. Na LASP, grupos de Luanda aguardam amanhã resultados do Carnaval. Na imprensa moçambicana, o jornal O País titula "Redução da carga horária no ensino secundário pode afetar qualidade. 12 irmãos morreram após consumir comida envenenada em Xai-Xai." Ainda na primeira página do jornal O País, em Moçambique, China isenta Moçambique e mais 52 países africanos de tarifas de importação.
Em Portugal, o público traz em destaque mau tempo. Autarcas de Leiria pagam portagens a munícipes e entregam a fatura ao Executivo. Coimbra e Soure pedem nova gestão de barragens para envolver autarquias e agricultores. Ainda o público nesta edição de terça-feira, PGR pede ao Governo rede pública de acompanhantes de adultos vulneráveis. O Ministro da Justiça recebeu apelo com caráter de urgência há 7 meses, mas ainda não respondeu. No Brasil, o Folha de São Paulo escreve: redução da jornada pode diminuir PIB em 6,2%. Centrais apontam ganhos. Medida encareceria em até 22% hora trabalhada, apontam estudos. Desfile sobre Lula abre brecha para apuração de crime eleitoral. E vamos olhar para a atualidade. Destaque para o Carnaval, o desfile central que saiu à rua nesta segunda-feira. O Ministro da Cultura disse nesta segunda-feira que houve melhorias no Carnaval de Luanda em vários aspectos. Filipe Zau, que prestou estas declarações no fim do desfile central, da maior festa popular do país, em Luanda, destacou a entrega dos grupos na presente edição do Carnaval. 13 grupos da classe A desfilaram ontem na Nova Marginal sob olhar atento da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Luanda, não tenho uma percepção ainda geral do que é que aconteceu no Carnaval em todo o país, mas por aquilo que aconteceu aqui em Luanda, penso que melhoramos muito. Melhoramos muito na qualidade das músicas, melhoramos muito nas alegorias, melhoramos também na indumentária e penso que estamos a subir. Nós temos que trabalhar, entretanto, mais. Quer dizer, se queremos que o nosso Carnaval venha a constituir uma indústria propriamente dita, um produto cultural de relevância aqui em Angola. Mas já satisfaz muita coisa. Tem grupos de alta qualidade, estão outros que não são tão visíveis do ponto de vista da qualidade, mas é uma questão de trabalho. É uma questão de trabalho, um trabalho que implica também alguma criatividade, alguma investigação, mas eu penso que há sobretudo um sentido de endogeneidade bastante grande, que é a tradição mantém-se, o olhar para a tradição, mas também uma procura de modernidade. A cultura tem esse dinamismo, a cultura não é estática, a cultura é dinâmica e, por conseguinte, estamos a evoluir e penso que a presença dos turistas, de alguns aqui, já são notáveis, já acompanham e precisamente a maioria das músicas que apareceram caíram no Semba e o Semba este ano esperemos que seja o património cultural da humanidade. O Carnaval é de rua, quer dizer, o Carnaval tem essa essência e, portanto, quando começámos a fazer o Carnaval da Vitória, foi a ideia do Carnaval de rua. E o Carnaval não faz sentido se não for também de rua, mas também o Carnaval que deverá ser feito nos bairros, nas comunidades. É ali que começa os ensaios, ali que começa a preparação de tudo e a grande exibição, portanto a grande manifestação cultural a nível nacional em todo o país é de facto o Carnaval. E hoje já acontece o Carnaval de Rua. Entretanto, o grupo carnavalesco Magistério de Belize venceu o ato provincial do Carnaval de Cabinda, na classe adulta, edição 2026, e recebeu um cheque correspondente a 5 milhões de kwanzas. O grupo carnavalesco Magistério de Belize vence o Carnaval em Cabinda, edição 2026. A festa popular teve lugar de frente ao Centro Cultural Chiluango e contou com uma presença da moldura humana muito considerável. O desfile teve a exibição de 17 grupos carnavalescos. Cada município foi bem representado por um grupo. O grupo vencedor ficou com um valor equivalente a 5 milhões de kwanzas, o segundo 4 milhões, o terceiro 3 milhões, já o quarto 2 milhões de kwanzas. O responsável do grupo vencedor disse que foi necessário muito trabalho para conquistar o prémio. Muito trabalho, como sabem, que hoje viemos todos determinados, com o apoio da administração municipal de Belize, sua excelência senhora administradora Natalice Gomes, estamos aqui, estamos alegres. O secretário provincial da Cultura em Cabinda fez saber que em cada edição a luta
é de melhorar as manifestações culturais durante as exibições. É sempre esse o nosso apanágio, nós precisamos resgatar, precisamos celebrar, e a manifestação cultural, sempre que celebramos o Carnaval, temos vindo a passar também o nosso testemunho à antiga geração para as novas gerações, e assim que nós temos vindo a ver que os grupos carnavalescos a nível da província tendem a crescer. Neste momento, ao longo deste momento festivo carnavalesco, mais de 141 grupos carnavalescos, sendo 81 grupos na classe infantil e 60 grupos na classe adulta. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, afirmou que a província é rica em procedimentos culturais e o Carnaval serve para mostrar tudo. Vemos aqui grupos a mandarem mensagens muito fortes em relação à sinistralidade rodoviária, grupos a falarem e de forma muito óbvia aqui que devemos repudiar veementemente a questão, a situação que nos abala do assédio sexual, do abuso sexual contra as nossas meninas e raparigas e também da violência doméstica. E vimos aqui o grupo vencedor a trazer um tema muito sugestivo, que é o turismo. Aproveitarmos as nossas potencialidades, os nossos recursos, sobretudo o grande recurso, um dos grandes recursos que nós temos, que é a floresta do Mayombe, para o desenvolvimento do turismo. Todos os grupos são vencedores. Todos dançaram, todos se alegraram, são todos vencedores. Isto está aqui mais uma vez demonstrado que podemos sim fazer a festa do Carnaval na rua. Podemos sim demonstrar aqui as nossas potencialidades de cultura. Magistério de Belize vence Carnaval edição 2026 em Cabinda. 24 grupos, entre os quais 8 da classe infantil, participam nesta terça-feira na edição provincial do Carnaval 2026 em Benguela, que terá lugar na marginal da Praia Morena. O lançamento do intrudo foi feito na semana finda, em conferência de imprensa pelo Gabinete Provincial da Cultura. Na marginal da Praia Morena, o cenário para o desfile dos grupos, bem como para os assistentes, estão a ser preparados para mais uma edição do Carnaval a ter lugar nesta terça-feira. No lançamento do intrudo, o diretor provincial da Cultura justificou a escolha do local que acolhe pela segunda vez o desfile do Carnaval na sua segunda edição. Então temos a estrutura de palco principal e arquibancadas, temos também um sistema profissional de som e iluminação, teremos também postos médicos móvel de primeiros socorros, teremos pontos de abastecimentos de energia, zonas de concentração e dispersação dos grupos, ainda teremos as áreas reservadas para a imprensa, jurados e autoridades. Portanto, pelo que, ao seu tempo, o Gabinete de Opção Social do Governo Provincial vai fazer chegar o espaço da imprensa para os muito ilustres jornalistas presentes, portanto, nesta sessão de apresentação. De acordo com Pascoal Luís, para este ano foram disponibilizados 18 milhões de kwanzas, valor superior em relação ao ano passado, onde o primeiro classificado irá levar 5 milhões de kwanzas. O primeiro classificado da classe adulta, portanto, terá um prêmio de 5 milhões de kwanzas. O segundo classificado, 3 milhões e 500 de kwanzas. E o terceiro classificado, 2 milhões de kwanzas. Nos referimos aos prémios coletivos. Na classe infantil, o primeiro classificado, portanto, receberá um prémio de 3 milhões de kwanzas. O segundo classificado receberá um prémio de 2 milhões e 500 de kwanzas. E o terceiro classificado receberá 1 milhão e 500 mil kwanzas. Quanto à segurança, o comandante provincial, comissário Aristófanes dos Santos, disse que estão mobilizados cerca de 800 efetivos para o asseguramento durante o prolongado e na festa de Carnaval.
As pessoas podem ir ao carnaval à vontade, evitar levar objetos contundentes, perfurantes, armas, outras, porque a polícia está atenta a essas situações. Portanto, o carnaval é festa, vão festejar, evitar conflitos, também evitar embriagar-se e não se meterem em brigas, sob pena de nós podermos fazer valer a lei. Então, efetivo o número necessário. Pelo menos posso dizer aqui claramente que mais de 800 efetivos estão mobilizados para essa atividade. Benguela e a realização do Intrudo, edição 2026, que acontece pela segunda vez na marginal da Praia Morena. O grupo Irene Cohen, do município do Cubal, foi o vencedor da edição 2025 do Carnaval Provincial. E Angola tem apostado também no turismo através do desenvolvimento de políticas e investimentos para a atração de navios cruzeiros ao país. A chegada do navio cruzeiro Europa Valeta ao porto de Luanda marca a temporada 25-26, sendo o primeiro deste ano com mais de 200 turistas a bordo. Angola tem sido um destino emergente de cruzeiros em África. Nos últimos anos, Luanda tem recebido navios de cruzeiro com centenas de turistas a bordo, que visitam a cidade por algumas horas. Os turistas falaram um pouco sobre o que sabem de Angola e o que esperam ver durante as horas que vão passar no território angolano. Also ich bin auf jeden Fall auch für Black Lives Matter. Estou aqui porque ele tem um interesse de vir aqui para Angola, porque sou ativista e acredito que vidas negras também importam e não deveremos diferenciar as pessoas ou categorizar as pessoas pela cor de pele. Então vim aqui pela curiosidade e para fazer também uma afirmação como ativista. Já estive na Jamaica e ele viu que há algumas similaridades. O povo aqui é super acolhedor. Ele disse logo do momento que desde que ele chegou, ele viu que o povo é muito acolhedor e também ele chamou ao interesse a diversidade de animais que nós temos aqui. A Europa Valeta, que atracou nesta segunda-feira no porto de Luanda, traz a bordo mais de 200 turistas e 280 tripulantes. Já ouvi de Angola, sim senhora. Ouve-se muito na Europa, especialmente na Alemanha, por causa da luta que houve contra os colonos e a que o povo angolano é muito acolhedor. Ele disse, não vi muita coisa, mas estou à espera de ver coisas boas, mas a primeira impressão mesmo foi que os angolanos são muito acolhedores. O itinerário passa por muitos pontos turísticos de Luanda, como a Fortaleza de São Miguel, a Nova Marginal e as ilhas próximas. É o primeiro sim de 2026, porque a temporada começou em dezembro, com o navio que esteve cá e que esteve também no Namibe, portanto este é o primeiro do ano 2026. Estivemos ontem no Lubito, hoje estamos aqui em Luanda, portanto é um navio, digamos que um pouco diferente daquilo a que estamos habituados, porque a maioria das nacionalidades são de origem alemã, tem outras nacionalidades também, suíças, austríacas e outras em menor número, mas o grosso, estamos a falar de cerca de 80% do navio é turistas de nacionalidade alemã, que é uma coisa que já não acontecia há algum tempo, termos um navio, digamos, europeu, quase a 100%, e desta vez eles voltaram ao fim de alguns anos. Quantos turistas têm a bordo? O número, penso que são 289 turistas dessas várias nacionalidades. Portanto, vieram de Cape Town, subiram, pararam na Namíbia e pronto, como eu disse, estivemos ontem no Lubito, hoje em Luanda e vão em rumo a norte, para a Europa, penso para as Canárias. Para esta época, 2025-2026, o Porto de Luanda vai receber ainda cerca de 7 navios. Portanto, temos mais 1, 2, 3 em abril e mais 3 em maio e mais 1 em julho. Depois, pronto, temos ainda antes do final do ano, mas já será na próxima época, mas temos a previsão já de 1, 2, 3, 4 a partir de outubro, que já é na outra época 26, 27. Ainda no panorama de 2026, grandes companhias de cruzeiros anunciaram itinerários que passam pela costa oeste africana, incluindo escalas programadas em Luanda, como parte de grandes viagens que conectam cidades como Cape Town e Dakar. Agora a previsão do tempo em algumas cidades do nosso país. Começamos em Cabinda, que tem previsão de um dia com céu nublado. E as temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima, 31 de máxima. Umidade do ar 78%. Em Benguela a previsão é de um dia parcialmente soalheiro, enquanto as temperaturas 22 de mínima, 30 de máxima. Umidade do ar 70%. Intervalo no Manhã Girassol.
Já estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol. Vamos, neste exato momento, voltar à rua para termos o retrato do movimento rodoviário. Estaremos novamente com o Centro Integrado de Segurança Pública. E vamos ao primeiro ponto. Nesta segunda ronda, a boleia do CISP, estamos precisamente na Avenida Ho Chi Minh, aqui o movimento rodoviário completamente fluido, para aqueles que nesta altura seguem em direção à zona do Largo 1º de Maio e para aqueles que saem do Quinaxix e vão em direção à zona dos combatentes. É o cenário na Avenida Ho Chi Minh, movimento rodoviário completamente desértico, passa uma viatura, depois outra. Um cenário que não é habitual e já sabemos as razões. Hoje é feriado e a maior parte das pessoas estão em casa a descansar. Algumas estiveram na nova Marginal de Luanda a dançar o Carnaval. Estamos num outro ponto da nossa cidade. Estamos no Largo Rio de Janeiro, o movimento rodoviário também completamente fluido, nesta altura, sem grandes constrangimentos para quem neste exato momento risca o asfalto do Largo 1º de Maio. Aqui está favorável o trânsito, não há engarrafamento, não há constrangimentos. Na estrada direita da Samba, o movimento rodoviário também fluido nesta altura, com o Rei Sol a dar o ar da sua graça. É só deslizar, é só escorregar nos dois sentidos, não há congestionamento nesta altura. Voltamos à Avenida Ho Chi Minh. O movimento rodoviário é completamente favorável, sem engarrafamento, tanto para os automobilistas que nesta altura rumam em direção ao Golfo 2 ou vão seguir para a zona do Aeroporto 4 de Fevereiro e aqueles que saem destes pontos e rumam em direção ao Largo 1º de Maio. Deixamos a rua a tempo para a nossa primeira conexão com a Girassol FM. E na tela, Janete Meio-Dia. Olá, Janete, bom dia, bom dia. Bom dia para ti, para os Rádio 20 e também para o técnico que lhe acompanha nesta jornada. Bom dia, Iracelma. Temos neste momento o nosso ouvinte do outro lado, é o Orlando. Estamos a conversar um bocadinho sobre finanças no lar hoje. Como é que o casal pode gerir as finanças numa altura em que parece que o dinheiro já não chega para muita coisa? Então, como é que podemos fazer aqui o equilíbrio? Quem ganha mais, dá mais ou nem por isso? A mulher, se ganha mais, deve ou não dar mesada ao marido, já que o marido deve dar mesada à mulher. Então, o Orlando estava aqui. Orlando, muito rapidamente, a sua opinião sobre esta questão. Estava a dizer... Sim, e eu, como ela também faz a venda ambulante, venda roupa, e eu é que consegui se reunir, a saber como que nós podemos viver, porque os casais, no meio financeiro, têm que ver a transparência da finança, a educação financeira. E eu, quando trabalho, que ela trabalha, sentamos, conseguimos saber o que é que nós ganhamos, o que é que nós podemos fazer. Dentro do relacionamento, não tem nada a ver se a mulher ganha mais ou o homem ganha menos. Tem que ter a cooperação e a relação que vocês têm, o que é que conseguir se reunir para você amanhã não ter a confusão da meio financeira, porque há muita separação quando o homem descobre algo que não é bom na esposa ou a esposa encontra coisas que não é bom. Sobre essa mentira de se guardar o segredo do dinheiro, eu tenho esse tipo de política na minha casa para não ter problema com a minha mulher e ter desconfiança. Muito bem. Orlando, muito obrigada pela sua participação, tomamos boa nota e continue ligado ao Bom Dia com Energia. Obrigado, bom trabalho. Estamos juntos, muito obrigada. Iracelma, agora sim. Um tema sugestivo e com uma contribuição valiosa. Exatamente. O Orlando falou de coisas muito interessantes, mas duas chamaram a atenção: a cooperação e a transparência. Exatamente. Gostei muito daquilo que disse o nosso Rádio 20. Exatamente. Sinónimo de que na casa dela há paz nestas questões de finanças. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos. Exatamente. A cooperação faz toda a diferença. A transparência é das questões mais levantadas aqui pelos nossos ouvintes. Inclusive, o nosso ouvinte contou-nos que no relacionamento anterior ele vivia com aquele pensamento de que eu é quem trabalho, o dinheiro é meu, então eu vou gerir do meu jeito. O que eu preciso fazer é apenas comprar comida e levar a casa. A relação entregar deu certo? A mulher. Não.
Ele disse que aquela relação acabou, mas hoje tem uma parceira. Aprendeu a lição, tem uma parceira diferente que o incentiva também, exatamente, está a fazer diferente e agora com mais responsabilidade. E aí agora tem o relacionamento, não? Estas questões das finanças ou de finanças, esta questão das finanças é muito sensível no relacionamento. Dizem alguns estudos, não é? Que tem contribuído significativamente para o fim dos relacionamentos. Não são as traições e também outros problemas. As finanças estão no topo das principais razões que concorrem para o fim dos relacionamentos. Exatamente. Então, o tio Orlando aqui, pessoal, Chiputo, presumo que seja ele, na técnica, mais uma salva de palmas para o nosso Rádio 20. Disse coisas muito valiosas. Exatamente. Dizem alguns mais velhos que quando a pobreza entra pela porta, o amor entra pela porta, o amor sai pela janela, exatamente. Não é? Mas também o senhor Orlando, que esteve aí na linha, disse uma coisa muito interessante. Quando o outro não tem, vamos apoiá-lo. Exato. Porque quando ele te vê, depois a vida segue o seu curso normal. Isso. Mas há aquelas situações também, Janete, meio-dia, porque nós temos tios, temos primos, temos vizinhos, ouvimos muitas histórias. Aquele tio Zé, aquele tio Paulo, que quando tinha dinheiro avacalhava a esposa, não prestava atenção à família. Exato. Para catatá-las, porque a vida dá muitas voltas. Então ficou sem emprego, ficou todo humilde. A mulher aproveitou aquele momento para dar o troco. Deu show. Deu completamente, está a brilhar até agora. Mas aqueles que, enquanto tinham, prestavam atenção à família e no momento da aflição também levaram. A mulher também mudou o disco. Isso. Também não são sortudos. Exatamente, tem esses casos. Era bom pai, bom marido, enquanto trabalhava. Aquelas voltas que a vida dá, aquelas cambalhotas, infelizmente. O tio Mingo ficou sem emprego e a madame aproveitou, tirou o pé. Tirou voado. Deixou o tio Mingo aí, completamente empoeirado. Isso. E assim a vida. Exatamente, os casos, como disse a Iracema, o tio Mingo perde as regalias que tem, as condições de vida, foi zungar e depois quer voltar para a tia Minga. Não. A Iracema na condição da tia Minga. A tia Minga aí tem que ser firme, pá. Tem que brilhar. Até não precisa necessariamente brilhar. Não, brilhar também com a firmeza. Fica uma lição de vida. Então, quando tu tinhas, me deixaste aqui na baúca, hoje que não tens nada, queres regressar? Não. Agora você é o baucado e quer Não. Se não conseguiste estar comigo, aqui agora as palavras a enrolarem se não conseguiste estar comigo enquanto tinhas, não adianta, agora que não tens. É quem diga. Não, só vai ser despesa. Exato. Um passivo não será um ativo. Então, timingos, tias mingas aí, vamos Não, atenção à jogada. Alguns até voltam mesmo doentes. Isso. Essa parte aqui, eu já costumo dizer, ai, do meu timingo se fizer isso. Não, mas há aquelas tias que cuidam mesmo. Não, cuidam. Tem uma tia aí que eu conheço. Não, tem tias com uma paciência. Tia amiga. É mesmo meu marido, é mesmo o pai das filhos, crianças. Vou fazer mais como? Não, mas pronto, também aí entra... Entende-se. Há uma história. São decisões, Não, há uma história que nós não conhecemos. Exatamente. Há coisas que os casais vivem que só eles sabem. Exatamente. Há histórias, há posicionamentos que eles acabam por compreender um ao outro. Então também vamos dar um desconto. Isso. Porque dizem que na vida de um casal ninguém pode meter a colher. Isso, marido eles e se mulher conhecem. não mete colher. O casal se conhece bem, sabem muito bem os problemas que têm e como resolver. Atenção. Não adianta tentarmos dizer, não, eu não faria, eu não faria. Se fosse a ti... Não, todo relacionamento tem uma história. Se fosse, mas não és. Então não deixa és. só. Então eles se conhecem. Exatamente. Eles sabem muito bem porquê que estão a fazer isto. Porque então, é que a tia Minga vamos recebeu respeitar. de volta o tio Mingo. Exatamente, vamos respeitar também, Exatamente. porque alguns é mesmo consideração também. Sim. Deve ter falhado, mas há acertos que nós desconhecemos. Conhecemos os erros, mas há acertos que o parceiro e a parceira apenas conhecem. Exatamente. Então, eles sabem muito bem como compensar essas questões. Porque às vezes um erro não anula a
5 acertos, né? 5 acertos, 10 acertos, Exatamente. ou uma longa vida de acertos. Exatamente. Então, por isso é que muitos dizem, não, os casais, quando estão a celebrar 10 anos, estão a celebrar 10 anos de perdão, de tolerância. Isso. Reconhecimento é importante. Eu fico muito emocionada quando vejo essas celebrações mesmo. Exatamente. Mas já são celebrações com muitas marcas. Marcas positivas, marcas negativas, que o casal sabiamente soube ultrapassar. Mas aqui, olhando para a questão das finanças, ultimamente, Janete, está a agitar muitos lares. Muitos lares. E hoje acredito que os nossos radiovintes vão deixar várias contribuições, tanto por chamada como também por mensagem, exatamente. Como gerir as finanças no lar requer a tal parceria e a transparência dita a instantes pelo nosso radiovinte. E muita seriedade também, atenção. Sim. Muita seriedade. Porque há quem a transparência não é bem transparência, não é? Diz que ganha um valor, mas na verdade ganha outro. O ouvinte já disse, se ganha 150, quando forem fazer as contas entre casal, coloca só 100, porque os 50 tem que ficar para os mimos, os ambientes. Não, mas a esposa tem que saber. Eu defendo a mesma coisa. O parceiro tem que saber. O parceiro precisa de saber. É o que eu disse a ele. Vai lá, coloca os 150 na mesa e depois vocês os dois acertam que os 50 é para te mimares, os 100 é para casa. E nestes 100 vamos tirar um bocadinho para a saúde, lazer e tudo o resto. E ainda neste campo das finanças, há aqueles casos em que só o marido é que trabalha, mas ainda assim ele presta contas à esposa. Exatamente. Eu acho que isso é muito respeito. Presta contas à esposa. É uma demonstração de muito respeito. Amada, minha mulher, algumas até ainda só estão como namoradas. Já têm acesso às finanças do camarada. E também aquelas mulheres que... É verdade, não são só os homens. Exatamente. Aquelas mulheres que também são as únicas que trabalham no relacionamento também prestam contas aos seus parceiros. E por acaso eu estava a e são leais. Sim. Eu estava a perguntar aos nossos ouvintes. Normalmente diz-se que o marido precisa de dar mesada à mulher. E quando a mulher ganha mais que o marido, deve dar mesada ao marido? Os ouvintes vão responder. Vão responder. Vamos a isso. Os ouvintes agora... vão responder. Nós daqui a pouco voltamos para tentar perceber a resposta dos nossos ouvintes. Eles vão responder, certamente. Vamos a isso. Há homens, por orgulho, se calhar não aceitaria. Exatamente. Há homens que não gostam de se sentir que estão a ser sustentados por uma mulher. Exatamente. Exatamente. Houve o mesmo ouvinte que disse, enquanto africanos, isso não fica bem. Não parece muito bem. Mas há muitos africanos que já mudaram, não é? Vamos a isto, Janete, meio-dia, até já, daqui a pouco eu volto. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia, Janete, meio-dia. E nós aqui vamos continuar a olhar para a atualidade no Manhã Girassol e seguimos com contas e números. Temos a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. A TAG, Companhia Aérea de Bandeira Nacional, recebeu uma nova aeronave do modelo Airbus A220-300. Trata-se de um aparelho com capacidade para 137 passageiros, sendo 12 lugares em classe executiva e 125 em classe econômica. A quinta aeronave Airbus, plano de modernização da TAG, foi entregue na última sexta-feira 13 à tripulação da companhia estatal angolana com o objetivo de reforçar a conectividade intra-africana. Batizado com o nome de Mbanza Congo, a aeronave vem num segmento do processo de renovação da sua frota, alinhado com o Plano Estratégico 2024-2029 da companhia, realça a TAG em comunicado. Arrancou no sábado último o Carnaval de Luanda. O evento está orçado em cerca de 400 milhões de kwanzas. O desfile competitivo da edição 2026 do Carnaval de Luanda, que acontece na Avenida Doutor Antônio Agostinho Neto, Nova Marginal, começou com a classe infantil, com a participação de 15 grupos. No total, são esperados 42 grupos das classes A, B e infantil, naquela que é considerada a maior manifestação cultural do país. Do valor global do orçamento, 80 milhões de kwanzas, cerca de 20%
foram assegurados pelo Ministério da Cultura. O restante do financiamento resulta de patrocínios privados, como avançou o presidente da Associação Provincial do Carnaval de Luanda, a Procal, Tani Narciso. A falta de chuva na província do Icolo e Bengo está a levar os agricultores a fazer gastos avultados com combustível para abastecer as motobombas para assegurar a produção. Os camponeses apontam esta como maior dificuldades que estão a viver nos últimos 4 meses. De acordo com o presidente da Cooperativa Agropecuária dos Camponeses e ex-militares de Mazoso, em Catete, Arlindo Diogo, a situação, além de provocar erosão ao solo, o que dificulta a produção de certas sementes, também obriga à compra de cerca de 20 litros de combustível diariamente para abastecer a motobombas. Este fenômeno, segundo o responsável, está a impedir a plantação de outros produtos no campo, o que inviabiliza a arrecadação de receitas. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, inaugurou em Malange a Agência Regional Norte. A infraestrutura vai passar a atender também as províncias do Uíge, Kwanza Norte e Zaire, no âmbito do Plano de Expansão Institucional em curso. Com a nova agência, a direção do FADA explica em comunicado que pretende aproximar os serviços de financiamento das comunidades rurais e dos produtores da agricultura familiar. Durante a cerimônia de inauguração, a presidente do Conselho da Administração do FADA, Felisbela Francisco, destacou que a abertura da Agência Regional Norte Malange dá cumprimento ao plano do governo visando desburocratizar o apoio ao campo. O Estado arrecadou 28,2 mil milhões de kwanzas em 2025 com impostos pagos pelas 24 operadoras e pelos apostadores dos 3 segmentos de jogos que operam em Angola. Os dados apresentam um crescimento de 59% face a 2024, impulsionado pelo aumento das fichas, de acordo com as folhas de informação rápida do Instituto de Supervisão de Jogos. Do total das receitas fiscais, 27,8 mil milhões de kwanzas foram arrecadados através da atividade de exploração dos jogos e dos prémios pagos, enquanto 412,9 milhões de kwanzas corresponderam a receitas parafiscais conectadas de multas, taxas de supervisão e outros emolumentos. O crescimento do volume dos impostos especiais sobre os jogos foi impulsionado pelo segmento de base territorial, apostas desportivas em boletim, também conhecidas por fichas, após terem sido superadas em 2024 pelas apostas online. As fichas voltaram a dominar o mercado com mais de 16,1 mil milhões de kwanzas em receitas fiscais, representando 58% do total. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $67 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $6 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 14 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $431, o mesmo valor negociado no último fecho, 392 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.800, menos $78 do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.017, mais $39 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $598, mais $2 do valor negociado na última sessão.
Seguimos com outras que fazem a atualidade doméstica. Angola exportou no ano passado mais de 380 toneladas de fruta para diversos países. De acordo com o chefe do Departamento de Agricultura e Produção de Plantas do Ministério da Agricultura e Florestas, este número não cresce devido às pragas de moscas das frutas que aumentam os custos e reduzem as colheitas e as exportações. As moscas das frutas são pragas que limitam a expansão do setor hortícola nacional e, segundo Ribeiro António, chefe de Departamento de Agricultura e Produção de Plantas do Ministério da Agricultura e Florestas, estão entre os principais insetos que causam danos nos frutos e limitam as exportações. A mosca da fruta é um desafio para a fruticultura no mundo, e em particular em Angola. Ela é tida como uma praga limitante para as transações comerciais internacionais. Eu quero dizer que quando uma fruta contém esta praga, ela não é aceita no mercado internacional. Nós estamos a trabalhar no sentido de reforçarmos a nossa capacidade para o combate da mosca de fruta e também a sua identificação naquilo que são as exportações que nós estamos a realizar. Diz-se parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização de Proteção Vegetal. De acordo com Ribeiro António, as pragas aumentam os custos e reduzem as colheitas. Elas têm um impacto muito significativo, para além de imporem esta condição de que, no caso das exportações, as exportações não são aceitas. Do ponto de vista prático, elas são capazes de contribuir no aumento dos custos com os tratamentos fitossanitários durante a produção da planta, da fruta, e também, no caso da própria fruta em si, uma vez já infectada, pode reduzir completamente as colheitas que se possam obter devido à degradação da fruta. O especialista em mosca de fruta, Luís Bota, afirmou que a erradicação é impossível. A partir do momento em que a mosca da fruta ela se estabelece, a erradicação torna-se impossível, porque não é custo efetivo e também tecnicamente não é viável. Então, o que os países podem fazer, nesses casos, é lutar para reduzir no máximo a população da praga. Reduzindo ao máximo, pode negociar com países importadores para poder mandar a sua produção com o mínimo de risco para a cultura dos países importadores. O chefe do Departamento de Agricultura e Produção de Plantas acrescentou que no ano passado exportaram mais de 380 toneladas de frutas para diversos países e pretendem aumentar as cifras. Nós queremos aumentar as exportações de fruta, por um lado. Sabemos que no ano findo conseguimos já exportar 384 toneladas de fruta e para diferentes países. E então, se não afinarmos esses mecanismos, veremos as nossas exportações limitadas. A mosca da fruta afeta uma variedade de frutas, sendo a laranja, a tangerina, o limão, a goiaba, a manga, o pêssego, a ameixa, a uva e o maracujá as mais prejudicadas. E continuam visíveis em alguns bairros da cidade de Luanda focos e amontoados de lixo que têm causado preocupação aos munícipes, como é o caso do município do Quilamba Quiache, precisamente na subzona 17, onde os vetores de doenças tiram o sossego dos moradores. Várias artérias da cidade capital ainda espelham situações lastimáveis relativamente ao acúmulo de lixo, o que tem causado desconforto à população. No município do Quilamba Quiache, na subzona 17, encontra-se um dos exemplos disso mesmo. Moradores contam que o lixo naquele local vezes há em que corta a circulação automóvel, dificultando a travessia na pequena ponte ali existente. Antônio Moapessa, morador do bairro desde 1989, diz que as empresas de recolha de lixo passam apenas uma vez por semana. Aqui nós passamos uma condição muito crítica quando chove, porque esse é um riachozito que passa, então nós pedimos ajuda desse contentor, por exemplo, que está aqui ao lado, para fazer uma beira que dá para levar o lixo para outro sítio. De resto... Esse está quase a ir abaixo. Então é assim que nós estamos a pedir à administração do Quilamba Quiache para nos ajudar nessa posição. Aqui a cólera, o paludismo, essas são doenças que causam aqui nessa situação.
o paludismo, a cólera mesmo, por exemplo, o paludismo. Aqui mesmo, por exemplo, no caso que estamos a ver aqui, e depois nós, os cidadãos, também não ajudamos muito para nada, por causa das nossas doenças mesmo, e estamos assim, nessa condição. Antônio diz que, tendo em conta a quantidade de populares ali residentes, o número de contentores disponíveis para deposição de lixo não é suficiente, além de que a população precisa ter consciência de deitar o lixo no contentor. Não é suficiente, porque todo mundo que sai dali, que vem para aqui, deixa ficar aqui às madrugadas, 5 horas, 4 horas, deixa ficar aqui o lixo. Os que saem daqui também, desse lado também, saem daqui, vêm deixar aqui, em vez de ir aí na pedonal. Mas vêm para aqui, porque sabem que aqui é vala. É verdade. Carlos Lopes diz que as doenças oportunistas não têm dado descanso aos moradores. As moscas, mosquitos e vermes convivem com as pessoas que vivem nos arredores, mesmo em dia de sol. Nós temos os contentores. A população acá no Clambaquiás é demasiado. Então não temos como transferir o lixo para uma outra área porque temos menos contentores. E também a via não está de acordo com a quantidade de lixo que nós temos no bairro. Tiram hoje, tiram amanhã, passa uma semana, ninguém vem tirar. Por semana uma vez por semana. Não é suficiente. Tem que ser 24 por hora, porque a lixeira aqui é muito, o povo é muito. Quando o contentor está cheio, não sabemos onde vamos deitar, então metemos todos aqui próximo da vala. E depois incomoda a população, incomoda o trânsito e nós se sentimos mal. Luanda enfrenta um desafio significativo com gestão do lixo urbano. A cidade concentra o maior volume de resíduos sólidos urbanos do país. O tempo no Manhã Girassol, começamos na cidade de Luena, que tem previsão de um dia com alguns aguaceiros e trovoadas. E quanto às temperaturas, 18 de mínima, 30 de máxima, umidade do ar de 63%. Ainda latando, a previsão é de um dia com nuvens e sol. E as temperaturas vão oscilar entre 18 graus de mínima, 33 de máxima. Umidade do ar 68%. Estamos a fazer mais um intervalo aqui no Manhã Girassol. Regresse connosco a outras da atualidade para lhe contar nesta edição. Até já. Bem-vindo a mais um bloco do Manhã Girassol. Vamos começar mantendo conexão com a Girassol FM. Vai ser a nossa segunda conexão nesta edição segunda da semana. Hoje é terça-feira, 17 de fevereiro de 2026. E aí está a Janete Meio-Dia. Janete, uma vez mais, bom dia, minha colega. Bom dia, Iracelma, uma vez mais. Está tudo bem? Está tudo tranquilo, Viva. Tudo favorável por aqui. E do vosso lado, como vão as coisas? Estamos a energia ótimos. Certamente é a 102.7. A 102.7. Se melhorar, estraga. Se melhorar, estraga, Se melhorar, não é? estraga. Muito bem. Esta é a medida. Não estamos nem a mais nem a menos, estamos na medida. Estão na medida. Exatamente. Com este tema bastante sugestivo, as finanças. As finanças no lar. Estamos aqui hoje a falar sobre as finanças no lar. E o tio Castro, há pouco tempo estivemos a conversar, e ele disse que quando você não diz à sua mulher o quanto ganha, quando ela descobrir, sempre que você disser que não tem dinheiro, ela não vai acreditar. Claramente. Porque se você mentiu uma vez, pode estar a mentir nas outras também. Recuperar a confiança é uma tarefa muito difícil. Exatamente. Atenção, nem todos têm este privilégio, nem todos conseguem. Exatamente. A relação fica sempre aí, mas será que está a falar a verdade? Isso. Mas da outra vez já mentiu no cumbu. Porque e o cumbu não? é sagrado. Olha, e por falar em sagrado, exatamente, o nosso ouvinte recordou aqui que para as mulheres o dinheiro do marido é sagrado. Completamente. E eu acho que quando os homens se consciencializam que o dinheiro deles para as mulheres é sagrado, as coisas se tornam um bocadinho mais fáceis. Claramente. A mulher pode até estar a ganhar 500 mil kwanzas. E o marido, se o marido a ganhar 250. 100, não, 100, o coração dela só vai estar naqueles 100 mil kwanzas. Olha, Mulheres, nós agora vamos será? à rua, exatamente, vamos à rua. E depois eu vou querer saber o que é que dizem
os nossos radiovintes se a mulher pode também dar a mesada ao marido quando ele não tem. E já agora as mulheres também estão convidadas a participar, porque a nossa audiência é muito masculina, digamos. É abrangente, então as mulheres aqui também têm espaço, não é? Exatamente. Olha, temos aí o Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Boa terça-feira. Começamos com a pergunta que a Janete colocou há instantes aos ouvintes, se as mulheres também podem dar mesada aos homens, e depois fale-nos do trânsito. Bom dia, com energia. Bom dia, Iracelma, Arnaldo, e bom dia também para a Janete, meio-dia, telespectadores e rádio ouvintes. É claro que as mulheres também podem sim dar mesadas e também oferecer presentes e falar sobre presentes. Estivemos há bem pouco tempo a viver o dia 14 de fevereiro e obviamente que podemos constatar algumas partilhas de mulheres também a oferecerem presentes. Por que não oferecer ou dar mesada? Claro que pode, então a relação é dos dois. Vamos à primeira fotografia que se impõe então neste nosso primeiro contacto em direto. Estamos na rotunda da Camama para dar a ver 4 sentidos que fazem então aqui a bifurcação. Esta que damos a ver é o sentido para quem vai ao Talatona, e também passando por pontos como a Fubu, entre outros, ou também, se preferir, Danjarrés. Este é um ponto também que, do ponto de vista de circulação rodoviária, tem estado muito congestionado, mas hoje a estar muito mais desafogado. Sabe-se que hoje ainda continuamos na pausa devido então ao Carnaval. Hoje, como se tem constatado em quase todos os carnavais, é a famosa mabanga, né? Hoje, então, após ontem os grupos carnavalescos desfilarem então na Marginal de Luanda, daí-se constatar este movimento não tão agitado, daquilo que é habitual deste ponto, não só deste, mas de outros pontos que compõem então a nossa cidade capital, Luanda. Este ponto que vamos dar a ver já daqui a pouco, ou que damos a ver agora, para quem nos acompanha por meio do seu ecrã, quer seja o televisor ou então do seu telemóvel, pois estamos também nas plataformas digitais. Já para os nossos rádio ouvintes, informar que agora conseguimos ter uma visão de quem sai do Golfo 2 e queira passar por aqui na rotunda da Camama e chegar a ponto como o Quilamba ou pegar a Via Expressa. Também está um trânsito completamente fluido. É um cenário que vai se apresentando quase que nos 4 pontos que fazem então aqui a ligação ou a bifurcação. Um pouco mais frenético vai sendo o ponto de para quem vai, ou o sentido para quem vai para a Vila de Viana, por exemplo, e queira ou passe por aqui. O Leandro, daqui a pouco o Leandro Diogo vai mostrar, e está assim agora a mostrar por meio daqui das imagens que vão sendo captadas pelo mesmo, vai mostrando um cenário já muito mais agitado, de veículos a circularem já, os azuis e brancos também aqui a preencherem este mesmo espaço, e um pouco mais de aglomeração, um cenário completamente diferente se compararmos, por exemplo, com o dia de ontem. É este o ambiente que vai se vivendo aqui, nesta zona aqui em Camama, que tem sido um ponto, tal como estamos a fazer referência desde o início deste contacto, é um ponto que
normalmente vai ficando completamente carregado, quer de pessoas, bem como também de veículos automóveis. Aqui os agentes reguladores de trânsito também já a fazerem o seu papel, a colocar uma ordem, bem como também já os serviços de saneamento básicos vão também já se fazer sentir aqui. Janete Meio-Dia, Iracelma, Arnaldo, é esta fotografia, quer radiofónica ou televisiva, que podemos levar para os nossos telespectadores e rádio ouvintes neste nosso primeiro contacto, e obviamente que lá mais para frente poderemos manter novamente contacto para dar então a ver e ouvir sobre como está o movimento por aqui, por algumas artérias da nossa Quianda. Bom dia. Aquela que vai para o Golfo 2 e aquela que vai para o Calemba 2. E as coisas aí vão na tranquilidade. Vão na tranquilidade do que se esperava. Não é normal. Exatamente, um dia que não é normal, porque amanhã a vida volta ao normal. E certamente quarta-feira será o dia mais produtivo da semana. Exatamente. Porque as pessoas começam a produzir a partir de quarta-feira. E dizer, o Ernesto já me falou de terça-feira das Mabangas, até onde eu sei, quarta-feira das Mabangas é amanhã. Exatamente. Com o anúncio do resultado dos grupos vencedores da edição 2026 do Carnaval aqui em Luanda. Então será quarta-feira das Mabangas e não terça-feira das Mabangas. E o Ernesto também falou da questão da mesada, não é? O Ernesto diz que é normal, que ela aceita, ele não tem receio de receber o dinheiro da madame. Então, e o nosso ouvinte, pai do Bernardo, pai dos Bernardo, como ele se denomina, pensa diferente. Ele diz, para mim é bom que a mulher não saiba o salário do marido. Por outra, por mais que a mulher pode ganhar mais que o marido, mas ela não pode dar mesada ao marido. Não podemos cometer o mesmo erro que o Adão. Por outra, não haverá respeito por parte da mulher. Mas também são muitos assuntos, não é? Começamos na gestão das finanças, depois pode receber o dinheiro da dama ou não. Depois não pode. Depois não pode, depois porque não haverá respeito. Adão e Eva, mas eu vou perguntar aqui aos meus colegas que estão comigo no estúdio, o Airosa e o Fernando, se aceitariam receber o dinheiro mesada das... Não, eu antes de ver o Fernando a dizer sim, eu já ia dizendo, o Fernando aceitaria. O Fernando nem me deixou terminar de falar. Nem me deixou. Nem me deixou terminar de falar e disse que aceitaria. Airosa, agora estamos à espera da tua resposta. É só movimentar aí a câmera. Airosa, aceitarias ou não? Mesada, receber a mesada da tua esposa? O Airosa diz que não. Fernando, nós queremos... O Fernando... Para os ouvintes, para os telespectadores não dizerem que nós estamos a colocar palavras na boca de Fernando. Diz que Fernando sim, dá também o seu sinal. Aceitaria. Okay. O André, o nosso realizador... André disse eu aceito. Que é direito dele. E o Sumbo? O Sumbo está na região. O Sumbo também diz que aceita, mas agora eu vou perguntar a uma mulher, a Madalena Suculato, que é a nossa coordenadora. Madalena, aceitaria? Isso não é pergunta, ela responderia assim. A Madalena está aí? Colegas, a Madalena está aí na regi? A Madalena diz que aceita. Mas só se encontra o indivíduo com a postura do Airosa, não é? Que não aceita a mesada da mulher. Não aceita. Janete, no teu caso também aceitarias? Mesada? Dar mesada ao camarada. Sim. Muito bem. Sim. Janete, está assim feita a nossa conexão. Até já. Um abraço, nós daqui a pouco voltamos. Está bem, muito obrigada. Até já. Bom dia com energia. Nós aqui continuamos a olhar para a atualidade. 41 casos de queimaduras deram entrada no último fim de semana ao banco de urgência do Hospital Neves Bendinha. Destes casos, o destaque recai para uma criança de 5 anos vítima de queimadura de 3º grau que atingiu 65% do corpo. A primeira unidade hospitalar em que passamos foi o Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, ou seja, o Hospital dos Queimados. Aqui, 3 pessoas da mesma família que deram entrada foram a óbito. Porque a mãe, com 38 anos, tinha queimadura avaliada em 43%, também foi a óbito.
a filha de 6 anos com 95% de queimadura, esta faleceu no mesmo dia em que entrou, e o filho de 6 anos com 40% que faleceu na passada sexta-feira. De realçar que também no local houve um óbito de uma criança de 2 anos que já nem foi a tempo de ser socorrida. Nesta altura, apenas o bebê de 8 meses encontra-se internado. É problema da gasolina, a mãe vendia gasolina, então tinha fogaleiro ao lado. A criança mexeu no fogaleiro, depois aquilo acendeu. Os outros foram enterrados já na quinta-feira, aqui mesmo. Agora os 2 vão enterrar hoje, a mãe e outro filho que tinha ficado. Neste momento encontra-se conosco apenas só já o bebê de 8 meses. Predominaram os acidentes domésticos, a maior parte dos casos foram acidentes domésticos, com 40 casos. Quanto aos agentes lesivos, predominou os líquidos superaquecidos com 30 casos. A maior preocupação é o número de pacientes que dão entrada na nossa unidade, principalmente crianças com queimaduras por líquidos ferventes que atinge maioritariamente a face. Um outro realce recai a um menor de 5 anos, vítima de um acidente doméstico com queimadura do 3º grau. Eu deixei ele bem, muito bem mesmo. No fogão não tinha panela. Ela disse que foi para aquecer comida, mas o menino apagou com a boca. Ela, quando veio para poder pegar a panela, se na verdade mesmo é panela que ela está a inventar. Se fosse, estava a cheirar muito gás. Pelo menos quando dá-se o lume, ela e o menino iam queimar, não iam queimar. Ela fez isso de propósito. É filha da minha mãe velha. Dizer que nas últimas 72 horas foram atendidos um total de 41 pacientes, sendo 24 crianças e 17 adultos. Realizamos 8 internamentos, dos quais 7 crianças e um adulto. Dos internamentos temos um caso a realçar, que é uma criança de 5 anos, que foi um acidente doméstico em casa, que os familiares também não sabem precisar, porque na altura não se encontravam em casa. É uma criança que tem queimadura avaliada em 65% da superfície corporal queimadas, queimaduras de 3º grau a nível da face, tronco anterior, posterior, membros superiores circulares. É uma criança em estado crítico com prognóstico reservado. Entretanto, no Hospital do Prenda, mais de 800 pacientes foram atendidos. O realce das patologias recai à hipertensão e às diabetes. 852 desses, 322 são doentes hipertensos com AVC e destes 59 resultaram em internamento. Na sexta-feira registramos 5 óbitos, houve um acréscimo no sábado com 7 casos registrados e no que vamos do dia de ontem para hoje temos 6 casos de óbito. Destes 59 doentes resultaram em internamento direto. As patologias mais atendidas são as doenças crônicas não transmissíveis, o AVC isquêmico, hemorrágico, doente diabético descompensado, 22 casos de acidente de aviação no sábado e houve um decréscimo no dia de ontem. Registramos 7 acidentes de aviação. Agressão seguida da agressão física e ferimentos por arma branca. Acidentes domésticos com líquidos ferventes estão entre as principais causas de queimaduras no Hospital Neves Bendinha, ao passo que no Hospital do Prenda os casos de diabetes e hipertensão continuam a liderar as estatísticas. Habituada ao corre-corre nesta segunda-feira, a capital do país despertou com uma dinâmica diferente. Nas primeiras horas do dia, trânsito mais leve, paragens vazias e presença intermitente de agentes nas avenidas. Foi o que registrou a nossa equipa de reportagem nesta segunda-feira. Numa cidade que raramente abranda o passo, esta segunda-feira o trânsito ensaiou um compasso diferente. Entre coletes, refletores e gestos firmes, agentes reguladores de trânsito e ordem pública marcavam presença em várias avenidas, em algumas esquinas, vigilantes, noutras, ausentes. Entretanto,
A dinâmica citadina em pleno feriado para a celebração do Carnaval chamava a atenção de quem circulava, como o jovem Celso. Seria bom se esse ambiente continuasse por mais dias? Seria favorável para nós que quase sempre estamos a sair. Seria muito favorável, mas a realidade infelizmente é outra. Se em dias normais as avenidas são preenchidas por movimentação de pessoas, paragens de táxis abarrotadas de passageiros, o cenário mostrava-se diferente. Nos outros dias os passageiros é que esperam o táxi, hoje os táxis é que estão esperando o passageiro. Não, o processamento depende do dia. Por exemplo, hoje, como é feriado, dias sempre fracos, é poucos passageiros, porque muitos não saem, ficam em casa. E questão que enfraqueceu um bocado o dia, está sempre fraco. Independentemente do feriado ou do fim de semana, há fim de semana que recompensa mesmo. Há fim de semana que você tem que louvar só mesmo a Deus que aparece o passageiro que fecha o dia do patrão. Se você fechar o dia do patrão até lá estás cansado, vai para casa. Pontos percorridos pela nossa equipa de reportagem, como o Golf 2, paragem da Engevia, paragem da Shoprite e Ponta Amarela em Viana, eram preenchidos pelos azuis e brancos. As vozes dos poucos comerciantes que se verificavam nestes locais eram abafadas pelo roncar dos motores ou o grito dos lutadores. Se uns ficaram em casa para descansar, outros saíram para visitar familiares ou trabalhar, como é o caso da Taia, que vai comemorar o Carnaval no local de trabalho, o que já é habitual. Para ir trabalhar. E trabalhar? Sim. Não há descanso? Não há descanso. Mas quando é que normalmente visita as famílias? Nos dias de folga. Dia de folga? Sim. E não comemora Carnaval? Comemoramos dentro do trabalho, nós fizemos tudo lá dentro. Como é que comemora-se Carnaval dentro do trabalho? Vestimos a roupa do Carnaval, comemoramos aí as danças, fizemos de tudo um pouco aí dentro. Usam máscaras também? Também usamos máscaras, roupas extravagantes, meio rasgadas. Entre esquinas serenas, pouco aglomerado, a pausa improvável da cidade conhecida pela agitação constante mostrava uma movimentação atípica da que anda neste dia de feriado para o Carnaval. Em muitas famílias escolheram a Ilha de Luanda e o Largo das Heroínas para o convívio e o reforço do laço, onde o comércio não ficou de fora. Nas primeiras horas da manhã, o movimento era calmo. Já às 12 horas, várias pessoas deslocaram-se para a orla em busca de lar, sol e mar. Trânsito fluido foi a realidade em vários pontos de Luanda. O sol abrasador levou muitos cidadãos a escolherem a ilha de Luanda para lazer. As ondas do mar chamaram a atenção, aproveitei dar um mergulho também, mas como não estão muito boa, como podem ver, as ondas estão tremendas, mas está a dar para relaxar. Todo cuidado é pouco, principalmente para pessoas que não sabem nadar, então não aconselha-se nesse momento a irem além da beira. Já tem sido, quando há um feriado, um fim de semana, nós viemos à praia para relaxar. Uma vez que não tem escola, nem hoje nem amanhã, então viemos todos. Estamos todos aqui para relaxar, tirar o estresse da semana e aproveitar do feriado. Tivemos que comprar tudo aqui e gastamos mais, então para gastar menos, fizemos já tudo em casa e trouxemos aqui. Acho que é um sítio que está mais próximo das nossas casas e nos facilita, vendo que os outros temos que nos deslocar e também aquela dificuldade de transporte, aquela coisa fazer a vez vai e vem, então preferimos a Ilha de Luanda. Então a gente tem feito isso para as crianças poderem conviver umas com as outras, os nossos filhos, né? Até a mana lá da Latando, que vem também com os filhos. Então a gente aproveita essas datas para poder comemorar, estamos todos juntos. Feriados, um mufete, como sempre. Em dia de feriado, este grupo de trabalhador da Elisal não cruzou os braços e arregaçou as mangas para deixar a cidade limpa. A costa atlântica, com os seus encantos, alguns aproveitaram o ambiente para o comércio. Estamos a vender aqui fato de banhos, sim. É isso que nós vendemos aqui, lenços, vendemos também lenços, vendemos tudo de um pouco. Temos variados preços, tem de 2 mil, tem de 3 mil, tem de 5 mil. Às vezes 20 mil, às vezes 15, tem pessoas que vão até 30. Temos peça de 10 mil, temos peça mais de 10 mil, cada calção tem um preço.
Aí também a vestuário das meninas também tem só outro preço. Tem de 15 mil, tem de 25 mil, 20 mil quanto, vai depender. Nós atraímos devido aos turistas que vêm aqui na praia, né, vêm passear e então encontram o artesanato que está sendo vendido aqui e vêm comprar. A tranquilidade do Largo das Heroínas e o ar puro da mãe natureza atraía quem por aí passava. Hoje é o dia do feriado de realização de atividades. Vimos aqui ao espaço das heroínas angolanas. Atrativo, ainda mais com esse aspecto natural, com essas árvores que dão assim um ar mais natural, que é bom respirar também. Uma vez que não é habitual, né, os nossos meninos terem esta rotina ao longo da semana por causa das tarefas escolares. Então aproveitamos os finais de semana, quando podemos, estamos aqui para apanhar esse ar que também é benéfico para a saúde das crianças. Nesse exato momento estamos aqui com cerca de 56 crianças. Nós vivemos até aqui próximo do monumento, vivemos aqui no bairro vizinho, lá no bairro da Calema, onde está a sede da nossa igreja. Ilha de Luanda e o Largo das Heroínas foram os lugares escolhidos por vários munícipes para o convívio familiar, onde a diversão e o comércio não ficaram de parte. Manchetes dos jornais nacionais e internacionais a seguir aqui no Manhã Girassol. E vamos começar na primeira página do Jornal de Angola, que escreve: Vice-Presidente da República prestigia Carnaval Luanda. Combinação entre modernidade e tradição marca o desfile da classe A. Presidente João Lourenço propôs cessar fogo a partir da manhã. Bélgica encoraja partes em conflito na RDC a abraçarem apelo de Angola. Apesar do fim de semana prolongado, terminais de transportes interprovinciais registram pouca afluência de passageiros. Após saída de Patrício Boumel, Florent e Bento Bianchi entre os favoritos para treinar os palancas. O The Washington Post nos Estados Unidos titula: A raiva popular arde no Irão após a repressão, enquanto Trump aumenta a pressão. À medida que o governo Trump avança para negociações nucleares com Teherão, após uma repressão governamental que matou milhares de pessoas, a indignação generalizada não diminuiu, dizem os iranianos. O The Guardian, o jornal britânico, escreve: explosivos, chefes de banco do Reino Unido planeiam criar alternativas Visa e Mastercard diante dos temores de Trump. Primeira reunião realizada sobre a criação de um sistema de pagamentos com o objetivo de reduzir a dependência das redes americanas. O La Vanguardia, em Espanha, titula: Sánchez ataca patronal por não aumentar mais os salários. O presidente participa na assinatura com os sindicatos do aumento do salário mínimo para 1.220 euros e pede aos empresários que paguem mais. O jornal desportivo A Bola titula: Não precisamos de milagres. Liga dos Campeões, play-off, primeira mão, Benfica, Real Madrid. Hoje, às 20 horas em Portugal, 19 horas em Angola, Mourinho olha de frente para o Real Madrid. Treinador anuncia regressos de Ausners, Dedique, Rios e Bá. E ainda na primeira página do jornal desportivo A Bola, Sporting, artilharia volta em Moreira de Cónegos. Daniel Bragança é aposta para a reta final da temporada. Hoje, umidade do ar 52%. Estamos a fazer mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos ter Macas de Português com o professor Artur dos Santos. Até já.
8h25, estamos de volta e vamos regressar à rua para dar-lhe a ver o ponto de situação nesta manhã de terça-feira. Como andam as coisas, como despertou Luanda, e isto mesmo vamos fazer pela terceira vez com Centro Integrado de Segurança Pública. E começamos esta ronda na estrada direita de Cacoaco, o movimento rodoviário completamente fluido neste exato momento, tanto para os automobilistas que deixam a vila de Cacoaco e seguem em direção à zona da Petrangol ou vão rumar ao porto de Luanda ou até mesmo chegar a Mutamba. E os que saem deste ponto e seguem em direção ao Panguila, província do Bengo, movimento rodoviário completamente fluido, ou vão pegar mesmo a Avenida Fidel Castro. O trânsito no Manhã Girassol, movimento rodoviário completamente fluido, mais um ponto para dar-lhe a ver nesta manhã de terça-feira. Agora na Avenida Fidel Castro, trânsito completamente fluido, completamente favorável aqui na zona do 11 de novembro. Não há engarrafamento, não há congestionamento nesta altura. É só deslizar, é só escorregar tanto para os automobilistas que vão para o Benfica e os que vão em direção ao desvio do Zango. Estamos num outro ponto da nossa cidade capital. O movimento rodoviário aqui na Vila de Viana é completamente favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento nesta altura. Pelo que recomendamos nesta manhã de terça-feira aqui uma nota de destaque à presença de vários cidadãos na paragem nesta altura, em busca de um meio de transporte para, se calhar, visitarem um familiar ou vão resolver outros assuntos, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito, é favorável. Recomendamos por agora. 8h27, Macas de Português a seguir com o professor Artur dos Santos. O professor Artur dos Santos já cá está. Professor, muito bom dia. Boa terça-feira de feriado. Bom dia, muito obrigado. Como está? Eu estou muito bem, obrigada. E o professor? Estamos bem, graças a Deus. Muito bem, professor. Esta é uma aula que fazemos em conexão com a Girassol FM. Nesta altura vamos nos conectar também com a Janete Meio-Dia, que está na condução do Bom Dia com Energia esta semana. Janete Meio-Dia, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Nós daqui a pouco vamos voltar a Janete Meio-Dia. Nesta altura ela está à conversa com o Rádio 20, mas por agora nós vamos começar com a nossa aula Macas do Português. Professor Artur dos Santos, sempre com duas macas. Hoje, por onde começamos? Começamos com duas palavras que também ouvimos osciladamente, não é? Bacia ou banheira. Ouvimos, há quem diga bacia para significar as duas coisas, há quem diga banheira, então nós entendemos trazer aqui esta maca para esclarecer, não é? Portanto, bacia, as duas palavras existem no português, quer bacia, quer banheira, mas significam coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes. É sério, professor? Exatamente. Bacia, está aí a imagem, como diz, não é? Pode ser um pouco maior, menor, não é? É aquele recipiente, não é, menor, que nós usamos para vários fins. Lavar roupa, lavar a louça, etc. Portanto, é um recipiente versátil, não é? Que serve para... ainda é bacia, não é? Ainda é bacia, anterior, exatamente. Portanto, aquele recipiente menor e versátil, usado para lavar roupa, lavar louça e também podemos usá-la, não é, a bacia, para tomar banho, não é? Exatamente. Portanto, a Maria usou a bacia para lavar a louça. Portanto, a bacia é esse recipiente que temos grande, nas pequeno, nossas casas. que tem nas nossas casas, exatamente. Okay. Existe no português. A bacia. banheira, professor? Banheira é outra coisa, como apresenta o slide seguinte. Banheira é aquele reservatório grande, normalmente que se usa para um banho de imersão, um banho de relaxamento, não é? E também de higiene pessoal, mas é diferente. Banheira, como diz, está aí a imagem, portanto serve para aqueles banhos de imersão, banhos de relaxamento. Banheiro é a mesma coisa, professor? Não, banheiro é diferente. Banheiro é casa de banho. Não é? Banheiro no português do Brasil? Exatamente. Nós usamos casa de banho, não é? Eles preferem banheiro. Mas algumas pessoas, pelo menos aqui na nossa realidade, um espaço como este, não é? Isto que nós estamos a ver, nós tratamos por banheiro.
Pois, não. Quando eu digo vou ao banheiro, eu vou à casa de banho. Banheiro, portanto, é uma marca do português do Brasil. Mas este recipiente... Este reservatório que serve para tomar banho, que serve para relaxar, que serve para banho de imersão, é banheira. Professor, eu vou só pedir uma pausa. Agora temos a Janete Meio-Dia, está em condições de juntar-se a nós para esta aula. Janete, muito bom dia, bem-vinda à aula de hoje. Estamos obrigada. aqui com uma maca muito interessante e vamos pedir ao professor para recuar um pouco por conta dos nossos rádio ouvintes e também a Janete Meio-Dia que estão conectados a nós agora. Exatamente. A primeira maca é sobre as palavras bacia e banheira. As duas palavras existem no português, mas têm nuances diferentes, têm significados diferentes. Bacia, como apresenta o próximo slide, é aquele recipiente menor, não é? E versátil porque usamos para vários fins. Lavar roupa, lavar louça e também tomar banho. Ele pode ser deste tamanho, pode ser um pouco menor, se for, por exemplo, da louça, é um pouco menor. Não é? A Maria usou a bacia para lavar a louça. Aqui é banheira. Aquele reservatório grande que serve para banhos de imersão, de relaxamento e também de higiene pessoal. Muito bem, professora, a primeira maca está resolvida. É uma maca grande, Janete É uma Meio-Dia, maca grande. que ficou resolvida agora. Exatamente. Deixou de constituir maca para Por nós. muito tempo eu pensei que o utensílio que temos em casa para higiene pessoal, lavar a louça, inclusive às vezes para lavarmos alimentos, fosse apenas banheira, porque associei por muito tempo a bacia àquela parte do corpo. As pessoas dizem às vezes, o fulano quebrou a bacia. Então pensei que a bacia fosse só referente ao corpo e a banheira o utensílio, mas não. A bacia, afinal, também existe como utensílio e o que nós, como disse a Iracema há algum tempo, chamamos de banheiro é a banheira. Exatamente, Janete Meio-Dia. É isso que acontece quando estamos com o professor Artur dos Santos. Resolvemos algumas as macas. macas, exato, professor? Pois é interessante. A palavra bacia, como estava a dizer a Janete, é uma palavra polissêmica. Nós podemos até dizer bacia hidrográfica, não é? Que é um conjunto de rios, por exemplo. Exatamente. A bacia, enquanto uma parte do corpo, ele partiu, portanto, quebrou a bacia, não é? Uma parte do corpo. É uma palavra polissêmica, não é? Pode ser usada em vários contextos. Temos também aqui a bacia como recipiente. Exatamente, que usamos para vários fins. Exatamente, professor. Olha, maca resolvida, Janete Maca Meio-Dia, resolvida. bacia, aquele recipiente que tens lá em casa. Muito bem, vamos agora olhar para a nossa segunda maca de hoje. Exatamente. Banhar-se ou tomar banho. Ou banhar ainda. Há quem diga várias vezes banhar. Então vamos tentar descodificar, explicar muito bem estes conceitos. Vamos saber se banhamos. Exatamente. Antes de chegar aqui, se tomamos banho. Exatamente. Banhar, banhar-se e tomar banho, todas elas existem no português padrão. Todas elas existem. Mas banhar-se, ou seja, portanto, banhar-se significa banho de lazer. Vamos ao slide, exato. Banhar-se refere-se ao banho de lazer. Vou Isto é, banhar-me? na piscina, na praia, no rio. Ok. Está sol, vou banhar-me na piscina. Banho de lazer. Ok. E é engraçado, uma vez um estudante perguntou, mas professor, e na chuva? E na Boa chuva? pergunta. Muito bem. Depende. Eu posso banhar-me na chuva ou tomar banho. Se eu não tenho água em casa, posso aproveitar da chuva para tomar banho. Ok. Mas também posso Por diversão. banhar-me na chuva, enquanto lazer. Exatamente. Exatamente. Aquele momento em que está a chover, eu digo, não, vou lá fora, vou banhar-me agora. Não, já não posso dizer mais, já vou tomar banho. Vou banhar-me na chuva. Exatamente. Enquanto banho de lazer. Exatamente. Agora, quando estamos a sair do serviço e de repente começa a chover, professor... Aí não é lazer, portanto, somos apanhados pela chuva, não é? Inesperadamente, não é? Aí já não é lazer. Ok, professor, muito bem. E bem. o outro é tomar banho, não é? Como apresenta a slide 5. Tomar banho refere-se ao banho de higiene pessoal. Antes de sairmos de casa, quando vimos aqui a Rede Girassol, nós tomamos banho. Então hoje tomamos banho. Tomamos banho. Hoje não banhamos, tomamos banho. Exatamente. Banho de higiene pessoal. Vou tomar banho de água quente, de água fria. Vou tomar banho às 7. Banhar significa pôr banha. Se eu vou banhar, significa que eu ponho banha, pego a banha, não é? E vou banhar-me. Sem água.
Isso é banhar. Então não se diz no português padrão vou banhar. Quer dizer, no sentido de pôr água de higiene pessoal. Banhar é tirar a banha e pôr-se. Ok. Então não podemos dizer no português padrão vou banhar. Se for de higiene pessoal, vou tomar banho. Se for de lazer, vou banhar-me. Vou banhar-me. Resumindo e concluindo, nunca banhei. Eu também não. Nós banhamos-nos e tomamos banho. Hoje tomamos banho. Para estar aqui, pelo menos, tomamos banho. Depois daqui podemos ir banhar-nos. Exatamente. É feriado e podemos aproveitar. Não é momento de lazer. Professor, vamos recapitular a aula de hoje, as duas macas que resolvemos nesta edição de terça-feira. Uma aula bastante interessante. A Janete aí a anotar tudo. Janete, por favor, depois tens de passar, porque aqui não consigo fazer assim algumas anotações, mas conto com o teu rascunho, tá? Sim, certamente. Muito bem, professor. Muito bem. As duas palavras, quer bacia, quer banheira, existem no português padrão. Bacia é aquele recipiente menor que nós usamos para lavar louça, tomar banho, lavar roupa, etc. Banheira é aquele reservatório que nós usamos para banho de imersão, banho relaxante ou também banho de higiene pessoal. Muito bem. Banhar-se ou tomar banho. As duas estruturas existem no português. Banhar-se refere-se ao banho de lazer, banho na praia, na piscina, no rio, etc. E tomar banho refere-se ao banho, portanto, à higiene pessoal. Banhar é pôr-se banha, então nunca podemos dizer no português padrão, vou banhar. Se for de lazer, vou banhar-me. Se for de higiene pessoal, vou tomar banho. Muito bem. Professor Artur dos Santos, é sempre um prazer tê-lo aqui, mas antes, Janete, meio-dia, o até já vai para ti. Para o professor Artur dos Santos, contamos consigo na próxima terça-feira com outras macas do português. Estamos juntos, professor. Estamos juntos e bom feriado. Igualmente. Estamos juntos. E nós aqui vamos seguir com o Manhã Girassol. Temos notícias. O Brent abriu a negociar a $68 o barril nesta segunda-feira, com uma ligeira subida no preço antes das negociações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos da América. Numa altura em que Moçambique ainda se recupera das cheias do mês passado, em que 27 pessoas morreram, o ciclone tropical Gezane atinge a província de Inhambane, no sul do país. Na sexta-feira e no sábado, o vento chegou a cerca de 250 km por hora. A costa já está fora de perigo. As populações nos centros de abrigo podem agora regressar à casa. A queda de uma árvore atingiu 3 pessoas que acabaram por morrer. Outra pessoa morreu após ser atingida por um raio. Os dados oficiais apontam para um ferido grave e cerca de 500 pessoas afetadas. Mais de 1.200 casas ficaram danificadas. Os danos da tempestade ainda não foram todos calculados. As autoridades estão a trabalhar para repor a eletricidade e o fornecimento de água em alguns distritos. O Comitê Nacional para a Administração. Os preços do petróleo subiram ligeiramente nesta segunda-feira antes das negociações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos da América. O Brent abriu a negociar a $68 o barril. O encontro entre o Irão e os Estados Unidos visa diminuir as tensões num contexto de aumentos previstos na oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados. As negociações devem ficar moderadas, com os mercados da China, Coreia do Sul e Taiwan fechados para os feriados do Ano Novo Lunar. Na semana passada, os índices de referência registaram quedas semanais, com o Brent a fechar em baixa de cerca de 0,5%. O uso indevido de fogo de artifício por uma ou mais pessoas causou uma explosão numa loja na província chinesa de Jiangsu neste domingo. O incêndio causou a morte de 8 pessoas e ferimentos ligeiros em outras 2 pessoas. Foi lançada uma investigação e os responsáveis pela loja foram detidos, segundo as autoridades. De acordo com o Ministério da Gestão de Emergências, a China está a entrar no período de maior utilização do fogo de artifício devido ao período de feriados do Ano Novo Lunar, a mais tradicional festividade chinesa. O Ano Novo Lunar começa já na terça-feira e depois da Serpente celebra-se o Ano do Cavalo, que simboliza otimismo e oportunidades. As viagens desta época festiva representam o maior fluxo migratório humano anual do mundo.
O Ano Novo Lunar, também conhecido como Ano Novo Chinês, move todos os anos centenas de milhões de pessoas pela China para se reunirem com as famílias nas cidades natais ou para fazer turismo durante um período festivo prolongado, sendo a maior migração humana anual do mundo. O intenso fluxo de viagens do Ano Novo Lunar é frequentemente visto como um indicador da saúde económica do país e um teste de resistência para o seu vasto sistema de transportes. Vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. Com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, meu colega. Bem-vindo ao Manhã Girassol desta terça-feira. Olá, bom dia, Anselmo. Está tudo bem? Está tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que tu estejas bem também. Para hoje, o que é que trazes nesta edição? Bom, por aqui está tudo bem. Para hoje temos muitas novidades. Petro deixou a Liga dos Campeões, mas com um histórico um bocadinho mediático, mais ou menos positivo, a fugir para o positivo. Não conseguiu continuar na Liga dos Campeões africana. Veja assim a seguir uma matéria feita pela jornalista Marília Cavungo. Na prova, os tricolores tiveram 4 jogos na fase preliminar. Defrontaram Cercle de Joaquim das Ilhas Maurícias para a primeira eliminatória. A formação angolana venceu de goleada por 3-0 no dia 20 de setembro de 2025 e, na resposta, o Petro de Luanda voltou a golear o seu oponente por 3-0. Na última eliminatória de acesso à fase de grupos da competição, em outubro, no dia 18, o Petro de Luanda venceu o Stade de Abidjan por 2-0 e na segunda mão repetiu o feito frente ao Stade de Abidjan por 2-0, a 25 de outubro de 2025. O campeão nacional marcou 10 golos e não sofreu nenhum em 4 partidas. Já na fase de grupos, que começou em novembro de 2025, o Petro de Luanda foi à Tanzânia medir forças com Timba e levou a melhor por 1-0 para a primeira jornada. 6 dias depois, para a Ronda 2, recebeu o Esperance de Tunis no Gigante 11 de novembro, onde consentiu um empate a 1 golo. Em janeiro, os tricolores enfrentaram o Stade Malien do Mali e perderam por 0-2 na terceira jornada. A formação maliana esteve em Angola para a 4ª ronda e houve um nulo. Para a 5ª jornada, o Petro de Luanda empatou a 1 tento frente ao Timba da Tanzânia e complicou as suas contas e era obrigado a vencer a 6ª e última ronda da fase de grupos. Todavia, o Esperance de Tunis fez a festa do dia de São Valentim ao entregar um buquê com 2 rosas aos anfitriões. O Petro de Luanda foi eliminado da competição ao conquistar apenas uma vitória no grupo D, 3 empates e 2 derrotas. No total, foram 6 partidas que resultou em 3 golos marcados e 6 sofridos, saldo negativo de 3, com 6 pontos no terceiro lugar, insuficiente para passar para a outra fase da prova, ou seja, aos quartos de final. Pois, os números do Petro de Luanda. E ainda sobre números, a faltar um jogo, a ronda 15 da Liga Unitel Girabola produziu 13 golos, uma média de 1,8 tentos por partida. A jornada abriu com o clássico do futebol nacional entre o Cabo Escórpio do Palanca e o Recreativo do Libolo, com triunfo a sorrir para os palanquinos por 1 bola sem resposta, golo de Benarfa. No mesmo recinto, o Interclube recebeu e venceu a Académica do Lubito por 1 bola sem resposta, com tento de Belo. No estádio dos Coqueiros, o Bravos do Maqui visitou e derrotou o Gelson Futebol Clube por 1 bola sem resposta, com golo de Lito. O Luanda City e São Salvador do Congo empataram sem golos. O 1º de agosto goleou o Redonda do Bengo por 4 bolas sem resposta. Em Benguela, o Sagrada Esperança perdeu frente ao 1º de maio por 1-2. O Bilhete de Benguela foi a Lunda Norte vencer o Desportivo da Lunda Sul por 2 bolas a 1. A jornada fica concluída com o jogo Petro de Luanda Desportivo da Huila. Em 7 partidas realizadas, a ronda 15 da Liga Unitel Girabola produziu 13 golos, uma média de 1,8 tentos por jogo. O 1º de agosto é a única equipa que não conheceu o sabor amargo da derrota até aqui. Com 36 pontos, o Petro de Luanda é o campeão da primeira volta
Os avançados Dagô, do Dagosto, e Tiago Reis, do Petro de Luanda, com 8 golos cada, comandam a lista dos artilheiros da competição. O Redonda do Bengo, São Salvador do Congo e Gelson Futebol Clube encontram-se na zona de rebaixamento. Ainda no futebol, lá fora, Benfica e Real Madrid é o duelo de destaque desta terça-feira nos playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Das estrelas na NBA, Damian Lillard foi o vencedor do concurso de dribles e Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, foi o MVP da noite. Pois, e fica aqui as notícias esportivas no Manhã Girassol. Passe picado, em forma de basquetebol para a Iração Marnal. Passe bem recebido, Anselmo, tu voltas amanhã. Quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Com certeza, estamos juntos. E nós aqui vamos rumar a Girassol FM. Vamos fazer a nossa última conexão com a Girassol FM. Há uma comunicação tripartida neste último apontamento. Bom dia, bom dia. Quem está do outro lado? Janete. Garcia Angalangala. Garcia Angalangala, se quisermos Garcia Garrafa, não é? Garcia. Não. Esse Angalangala é porque eu joguei muito, mas muito mesmo futebol. Quem confirma é o chefe do Zen. Muito bem. Então, Garcia Angalangala, o craque, podemos assim dizer. O Garcia certamente está a deixar contribuições do tema de hoje aí no Bom Dia com Energia. Exatamente. Estávamos já no momento do Bom Dia com Energia. Para quem é que vai a energia do Garcia? O Garcia então... já deixou aqui a sua contribuição e disse que é fundamental que o casal viva em função do seu orçamento e das suas necessidades. Nada de comparar a vida com as dos outros. Muito bem. Um bom conselho também. Garcia, uma contribuição valiosa. Bom dia com energia. Muito obrigada. O Garcia está com muita energia. Muita energia. Está o Garcia em casa, é muito energético. Não é? Está em casa, não está a trabalhar assim com um apontamento. Este apontamento que será feito na 21 de janeiro, bem ao pé do nosso centro. Ernesto, muito bom dia, meu colega. Vamos à última fotografia do movimento rodoviário, aí onde te encontras. Bom dia com energia. Viva! Renovados votos de saudação Iracelma Arnaldo e também Janete Meio-Dia, telespectadores e rádio ouvintes. Olha, é importante ressaltar este ponto, Iracelma, que no primeiro apontamento dizia eu que o dia das mabangas é hoje. Se calhar é porque nunca mais comi mabangas, talvez seja este o motivo, mas é amanhã, quarta-feira das mabangas, sim, é o dia que encerra então, ou encerram as festividades do Carnaval. Tal como fez referência, estamos na 21 de janeiro. Hoje está um ambiente completamente diferente do habitual. A estas horas, o que normalmente se verifica neste ponto é muito engarrafamento nos dois sentidos, mas hoje o cenário que damos a ver é este, que o trânsito está completamente fluido aqui neste mesmo ponto, aqui na 21 de janeiro. Aqui é a famosa Gamec, onde também há inúmeras paragens por aqui, o que em dias normais tem condicionado o trânsito, sem falar também do mau estado de muitas viaturas que também temos constatado e outros pontos que têm então contribuído para o engarrafamento aqui neste perímetro. Hoje o cenário que se verifica aqui é este ponto que o Leandro dá agora a ver nas imagens. É o sentido para quem sai, por exemplo, do Benfica para então chegar até ao aeroporto e outros pontos que acabam desembocando para o centro da cidade. Já este é o sentido para quem sai já do ponto que referíamos, aeroporto ou outros pontos antes do aeroporto, como as Congolesas, e queira chegar então até, por exemplo, ao Benfica, passando pela 21 de janeiro. O cenário é este que se descreve por aqui, ou que se apresenta um trânsito completamente fluido, não há motivos de engarrafamento.
quase que íamos dizer deserto, mas não. Há sim uma movimentação tímida, mas é a movimentação que se impõe aqui. Vamos fechar, vamos terminar com este nosso último apontamento. Estiveram a trabalhar, esteve a conduzir-nos, vamos assim dizer, a dar-nos a boleia o Eduardo Gonçalves, e está nas imagens o Leandro Diogo e eu, claro, Ernesto Jaime. Nos despedimos com o compromisso de voltarmos amanhã. Bom dia com energia. Bom dia, Ernesto Jaime. Amanhã há mais, mas por hoje no que ao trânsito diz respeito está tudo dito, tudo contado, não é, Janete? E exatamente. Quanto às nossas conexões também está tudo dito, tudo contado, não é? Exatamente. Nós voltamos amanhã com a mesma energia e boa disposição de sempre. Vamos continuar aqui a saber. Lá em casa também continuem a refletir sobre como gerir as finanças, quem pode ou não pode dar a mesada. Se querem ou não seguir o exemplo de Adão, ser alimentados pela Eva, já viram como é que ficamos aqui? E nós seguimos deste lado. Foi um prazer enorme, uma vez mais, fazermos as nossas múltiplas conexões Iracema Arnaldo. Da minha parte, eu faço das tuas as minhas palavras. Troco apenas os radiovintes por... não, os telespectadores por radiovintes. Exatamente. Janete, estamos juntas. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia com energia. E nós aqui seguimos, está tudo dito, tudo contado, nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente à hora 7 aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos. Bom dia.